Olá, pessoal. Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa. Na aula de rotas de hoje, trabalharemos sobre experimentos criativos nas diversas linguagens artísticas. Vamos lá? Aí na tela, para vocês, eu tenho a conceituação de linguagens artísticas, né? Que se refere ao conjunto de formas e meios que os artistas utilizam para comunicar suas ideias, sentimentos e percepções. Volta aqui comigo. Imagina só que quando você estuda lá em língua portuguesa, essa professora dando rota de artes, vai lá para a língua portuguesa, nem aqui eu me livro dela. Não, viu? Tudo nós temos relação com a língua portuguesa. Mas por que eu estou falando isso agora? Quando a gente estuda lá em língua portuguesa, o que é linguagem, a gente observa que ela se realiza, se concretiza de diversas formas. E aqui quando nós falamos de linguagem artística, que é uma forma de expressão artística que vai muito além de trazer uma informação, ela se realiza de diversas formas também. E por isso a gente tem essas caracterizações. No entanto, o que eu apresentarei no decorrer desta aula não é limitador. Isso significa dizer que eu tenho outras formas de expressões artísticas, mas que no geral se apresentam essas, tá certo? Então vamos lá. E aí, essas linguagens, elas podem incluir, mas não limitam, como eu já falei, as artes visuais, música, dança, teatro e literatura. Então, cada uma dessas formas possui suas próprias características e técnicas que permitem aos criadores transmitir mensagens de maneira única e impactante. E isso corrobora com outros momentos que a gente falava sobre autonomia, sobre liberdade de criação, quer dizer, o artista ele dança entre essas formas de produção para a concretização da arte aí, tá certo? Continuando, eu tenho aí as artes visuais como linguagem artística. Ai, professora, eu já estudo arte na escola. O que é que isso tem a ver com criação artística? Então, ela engloba pintura, escultura, fotografia e outras formas de expressão visual, que são uma das linguagens mais antigas e universais. Quem nunca aí ouviu falar ali nas pinturas rupestres? E lá vem ela com esse negócio, agora ela trouxe uma coisa de história. O que que isso tem a ver? Isso aí já é uma forma de expressão de arte, viu? Arte visual. Então se liga, continuando, o que é que nós temos? Que elas permitem que os artistas explorem a estética, a cor, a forma e a textura, criando obras que podem evocar emoções e reflexões profundas, quer dizer, muito além de ter um relato ali histórico por trás daquela produção, é arte justamente por provocar emoção ou reflexão através da imagem, né, desse campo aí ocular. A interpretação de uma obra de arte visual pode variar de acordo com a experiência e a sensibilidade do espectador, tornando essa linguagem rica e multifacetada. E aí a professora veio com outra palavra, multifacetada. Quando a gente fala de artes visuais, ela vai muito da percepção individual de cada pessoa. Isso significa dizer que cada pessoa analisa uma obra de arte diferente, tem uma percepção diferente, de acordo com as vivências ou de acordo com o que ela vê, como ela percebe o mundo, como é que ela vê a realidade dela ali. Eita, que a dicção da professora hoje está maravilhosa, né? Da realidade dela ali naquela obra literária. Então, percebe, eu não tenho apenas uma imagem vazia. Então, o artista, ele tem essa capacidade de criar diversas emoções através daquela obra ali, daquela imagem, daquela arte visual, tá certo? Em seguida, nós temos a música como linguagem artística. É uma linguagem que transcende barreiras culturais e linguísticas, composta por sons organizados em melodia, harmonia e ritmo. Ela tem o poder de tocar as emoções de maneira direta e visceral. Os compositores
e intérpretes utilizam a música para contar histórias, expressar sentimentos e conectar-se com o público, criando experiências memoráveis e transformadoras. Então, se lá na arte visual eu tenho a presença aí da visão, aqui eu já utilizo a audição, a vibração sonora ali, e a partir daí eu tenho uma transformação aí do real para a arte, para a transformação, de fato, do sentimento, da expressão desse sentimento em si, tá certo? Então, lembra aqui que a gente está falando, se lá na arte visual eu tenho a visão, aqui eu tenho a audição, mas sempre pensando naquele que vai perceber, receber essa linguagem artística. Em seguida, nós temos aí a dança. Eita, dessa aí eu entendo, professora. A dança é uma forma de linguagem artística que combina movimento corporal e expressão emocional. Através da dança, os artistas comunicam narrativas e sentimentos sem a necessidade de palavras. Cada estilo de dança, seja o balé, dança contemporânea ou folclórica, volta aqui. Você já ouviu falar ali da festa que acontece no Amazonas? Você é boi bumbá garantido, hein? Caprichoso ou garantido? Ixi, a professora já está confundida. Caprichoso ou garantido? Então, quando a gente fala de dança, pessoal, muito se limita ou muito se pensa apenas naquelas danças que são mais emergentes, que estão em ascensão, que tem uma grande acepção aí pelo público, né? Uma grande receptividade que a massa inteira observa essa produção. Mas não, a dança, ela engloba, além de elementos como danças que representam cada país, a gente tem a questão cultural, a gente tem a representação folclórica, mas aqui a gente tem o movimento corporal e também a audição, tá certo? Em seguida, eu tenho o teatro. O teatro também é uma linguagem artística muito antiga, que envolve representação de histórias por meio da atuação, cenografia e dramaturgia. Lembra quando a gente fala assim, primeiro a criança aprende... não, vou fazer essa pergunta. Primeiro, a criança aprende a falar ou a escrever? Mentira que não é escrever, rapaz. Tu falou que é escrever só para dizer que a professora está errada. Primeiro, a criança aprende a falar. Por que a dramaturgia é uma arte aí? Porque ela... desde o início da humanidade, desde os primórdios, a gente fala na contação ali de histórias, de narrativas. E aí essas narrativas precisavam de mais emoção. E a dramaturgia vem justamente para isso, para criar o impacto necessário a partir dessas narrativas, dessas histórias que apresentam ali, tá? Então, eu posso sentir ódio, eu posso sentir amor, eu posso ter um sentimento ali compassivo. Então, essa produção, ela também tem a função de despertar algum sentimento, alguma emoção naquele que vê, naquele que acompanha. Em seguida, nós temos aí a literatura. Eita, que agora eu cheguei na minha parte. Literatura como linguagem artística, tá, pessoal? É uma linguagem que utiliza a palavra para criar mundos, personagens e narrativa. Não apenas entretém, mas também provoca reflexão e empatia, permitindo que os leitores se conectem com diferentes perspectivas e realidades. Então, quando a gente fala de literatura, obviamente, nós falamos da palavra. Da palavra o que, professora? Escrita. Se lá na dramaturgia eu tenho diversos elementos que muitas vezes têm ou não a presença da palavra, aqui na literatura eu tenho a palavra escrita, tá certo? Então ela tem essa função não apenas de informar, mas de despertar algum sentimento, alguma emoção naquele que lê, no meu leitor, tá certo? Então observa que nós estamos sempre falando naquele que percebe, naquele que recebe essa arte. Pois é, então essa é uma das funções também, tá? E aí a gente vai falando sobre o papel
dessas linguagens artísticas na cultura. Porque percebe que no decorrer da minha aula eu falei sobre história, eu falei sobre arte, eu falei sobre língua portuguesa, eu trouxe todo um negócio aí que vocês precisariam ter um conhecimento de mundo sobre isso. Então a gente está falando desse tipo de linguagem, da linguagem artística na cultura. Para que isso serve? Então vamos lá, acompanha comigo. Elas são fundamentais para a construção e preservação da cultura, refletem tradições, valores e crenças de uma sociedade, servindo como meio de comunicação entre gerações. Além disso, as artes têm o poder de promover a inclusão e a diversidade, permitindo que vozes marginalizadas sejam ouvidas e celebradas. Professora, a senhora está me dando aula e a senhora coloca essa imagem aí do Rio Acre. Para que isso, professora? Nós estamos falando de linguagens artísticas. Essas linguagens, elas trazem uma representação aí da realidade para aquele que vê, ouve ou observa a concretização dessa arte, tenha uma certa reflexão. Por exemplo, essa imagem aí do Rio Acre, que aparece na tela para vocês, ela traz aí uma ideia de que as narrativas, elas representam como se configura esse ambiente, a cultura amazônica. Alguns escritores acrianos, eles se valem dessa característica peculiar e específica aqui do nosso Acre, para construir as suas narrativas, tá? Então, a valorização das linguagens artísticas é essencial para o fortalecimento da identidade cultural e para a promoção do diálogo social. Olha aqui de novo, diálogo social. Tá certo, tem uma obra ali literária. Perfeito. A partir dessa obra literária eu tenho uma crítica social. Que crítica social é essa? Eu já vou deixar uma deixa para você que é um escritor de mão cheia. Você pode abordar essas temáticas aqui, hein, da Colocal. Concluindo, pessoal, eu tenho as linguagens artísticas frequentemente se cruzando e dialogando entre si, criando oportunidades para a interdisciplinariedade, tá? Que foi o que a gente abordou. Exemplos como uma peça de teatro, eu posso incluir elementos de dança ou de música, enquanto uma obra de arte visual pode ser inspirada por uma obra literária. Essa interconexão enriquece a experiência artística e permite que os criadores explorem novas formas de expressão, ampliando os limites do que é considerado arte. E aí, pessoal, gostaram da aula de hoje? Se eu perguntar quais são as linguagens artísticas que vocês conhecem, saberão me responder? Então, a nossa aula fica por aqui. Se você quiser, você pode reassistir esse vídeo. Até a próxima. Tchau!